lá. Pessoalzinho, tudo bem com vocês? Bom dia! Dando continuidade às nossas aulas aí de geografia. A aula passada, a gente falou um pouquinho sobre dinâmica interna da Terra, né? Falamos sobre as teorias existentes, né? Os primeiros pesquisadores a tentar entender o que tinha no interior da Terra. A gente falou que são dois, né? Que foi Wegener, que primeiro ele descobriu que os continentes se movimentavam, né? E depois, em 1960, os pesquisadores norte-americanos descobriram que o porquê se movimentava, né? Que é por conta das correntes de convecção, tá? Então, a partir de um estudo mais aprofundado, eles descobrem como que funciona, né? A dinâmica interna da Terra e qual que são as camadas, tá? Então, vamos lembrar aqui mais uma vez, né? Então, a primeira camada mais superficial e é onde a gente está aqui pisando, onde os seres humanos estão e tem todo tipo de vida, é a camada mais superficial, que é chamada de crosta terrestre, ou crosta continental e crosta oceânica. Continental é onde está os continentes, que é sólido, e a crosta oceânica é onde tem a placa tectônica e o oceano está em cima, tudo bem? Depois a gente tem aqui o manto, que é a camada onde a gente tem o magma, tá certo? O núcleo externo e o núcleo interno, tudo bem? Lembramos das camadas? Eu comentei com vocês na aula passada que a partir desses pesquisadores, então, descobre-se o porquê que existe a movimentação das placas tectônicas, tá? Por conta das correntes de convecção. Então, ó, aqui, ó, tanto no GIF, né, vocês podem ver aqui, quanto no esqueminha, aqui a gente tem a placa tectônica, né, a crosta terrestre, e a camada abaixo é uma camada muito quente, é onde a gente tem o magma. E esse movimento do magma, ele é sempre circular e constante, certo? E essa movimentação dessa massa quente aqui embaixo faz com que as placas tectônicas se locomovam, tá bom? Essas placas, elas podem se locomover em direções diferentes, que é o que a gente vai ver na aula hoje, tá? Tanto aqui no gifzinho que eu coloquei para vocês, quanto aqui no esquema, a gente está vendo um movimento de separação, né? As setinhas estão indo para lados opostos, tá? Então, isso é um movimento de separação, mas também existe um movimento de choque de placas tectônicas, quando o magma faz com que as placas vão para o mesmo sentido, certo? E também quando elas esbarram uma na outra, tá bom? Então, elas podem se chocar, se separar e elas podem também uma ficar esbarrando na outra, tá bom? Hoje é o que a gente vai ver na nossa aulinha, tudo bem? Vamos lá? Caneta, papel na mão, tem que anotar o que a prof fala, porque a professora coloca aqui os exemplos só, né, de foto, videozinho, mas é importante que vocês assistam a aula e vão anotando o que eu falo, tá bom? Então, gente, essas são as placas tectônicas, como eu comentei com vocês. O Brasil está nessa situação aqui, ó, na placa sul-africana, essa amarelinha aqui. E essas placas tectônicas, elas se movimentam, tá? Então, igual vocês viram aqui, ó, essa placa aqui, ó, tá indo para baixo, essa para cima. Esse é um movimento transformante, quando uma tá esbarrando na outra, certo? Na placa 2, se vocês vão prestando atenção nas setinhas aqui, ó, você tem uma placa se chocando com a outra. Olha aqui, ó, o momento de choque entre essas duas placas, tá? Só que vocês percebem que aqui, ó, uma placa tá indo para baixo, como se estivesse voltando pro magma, e a outra tá subindo, tá bom? E aqui a gente tem três, que é as placas se separando, tá? Olha aqui, ó, separando e o magma aqui extravasando. E a 4, gente, vocês percebem que as placas só erguem juntos, tá? Esse movimento aqui a gente não vai falar sobre ele, é choque de placas, tá? Mas a gente não vai comentar tanto sobre ele, porque vocês vão ver mais pra frente, quando vocês forem mais velhos, tá? Então, aqui, ó, quando vocês olham essa linha vermelha, é o limite de cada placa tectônica, tudo bem? Vamos lá, o primeiro exemplo que a gente vai falar são choque de placas, ou seja, quando as duas placas estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, tá? O que que acontece, gente? A gente tem que entender que essas placas, elas não ficam se chocando o tempo todo, tá? Elas têm espessuras diferentes,
Tudo bem? Igual eu comentei com vocês, algumas placas têm oceano em cima, outras placas só tem continente em cima, tá? Isso chama-se densidade, tá? Então as placas têm densidades diferentes, ou seja, elas têm espessuras diferentes, certo? Então o que acontece? Por conta delas terem tamanhos diferentes, quando há choque de placas, sempre uma placa volta de baixo para o magma, percebem aí ó, no GIF, ó, como ela está voltando para o magma, e a outra se soergue, tá? Então, de novo, elas não ficam se chocando para todo sempre. Por elas terem espessuras diferentes, sempre uma placa vai voltar de volta para o magma e a outra vai se dobrar, tudo bem? E o que a gente fala? Que sempre quando essa placa tectônica se dobra, porque vocês têm que pensar aqui, ó, que ela tá se dobrando, até formar cordilheiras, tá? Então, vocês percebam que sempre quando for um local de choque de placas tectônicas, a gente vai ter formação de cordilheiras, tá? Então, professora, quando eu olho para uma montanha, quando eu vejo lá o Himalaia, quando eu vejo a Cordilheira dos Andes, aquilo é uma placa tectônica? É, uma placa tectônica que foi se dobrando, até se formar uma montanha, tá? Outra coisa que é importante, ó, nesse caso, ó, a placa de Nazca, tudo bem? Ela voltou de volta para o magma, né? Ela foi e volta para o magma. E a placa sul-americana que sobe, formando aqui a Cordilheira dos Andes. E quando acontece aqui, ó, que são duas placas que só tem oceano em cima, tá? Então, de novo, as placas elas vão se chocar, uma volta de volta para o magma e essa daqui, ó, vai se dobrando, tá? E daí ela forma ilhas, gente. Por que acontece, ó? Você tem duas placas aqui e tem mar aqui em cima, né? Tem o oceano. Essa placa ela vai se dobrando, até que a pontinha dela aparece lá no oceano, tá? Isso são as ilhas, tá? São placas tectônicas que foram dobradinhas, foram se dobrando até sair na superfície da água, tá? Então, o que vocês têm que saber aqui sobre placas tectônicas se chocando? Então, elas estão indo para a mesma direção, tudo bem? Uma sempre volta, mergulha de volta para o magma e a outra só ergue, a outra levanta formando montanhas, tá? Se for duas placas que tem oceano em cima, a placa que mais se dobrar vai formar ilhas, tudo bem? Muito importante isso, tá? Então, entendam que elas não ficam se chocando, uma sempre vai mergulhar de volta para o magma, tá? Então, aí a gente tem o exemplo básico da Cordilheira dos Andes. Então, vocês aí que são todos bem viajados, quando vocês estiverem viajando, indo para o Chile, ali para a região da Cordilheira dos Andes, vocês falam, ah, pai, olha lá, mãe, uma placa tectônica. Sabia que uma montanha é formada a partir do choque de placas tectônicas? O pai e a mãe de vocês vão ficar tão orgulhosos, vão falar, ai, que menina inteligente, ai, que menina inteligente. Então, encham a Pro de orgulho e contem para a mamãe e para o papai o que vocês aprenderam com a Pro de Geografia, tá? Esse foi o primeiro movimento de choque de placas tectônicas, tá? Agora a gente vai falar de duas placas se separando, uma indo para cada lado, tá? Então, o que acontece, ó? Prestem atenção aqui na setinha. A placa eurasiana tá indo para esse lado e a placa norte-americana tá indo para este lado, tá? Nunca se esqueça que existe aqui, ó, uma corrente de convecção. Esse magma tá em movimento, tá? Pensem comigo, gente. O magma é um material extremamente quente, né? Quanto mais para o centro da Terra, maior é a nossa temperatura, certo? Então, o que acontece? Quando esse magma extremamente quente sai, né? Porque agora essas duas placas elas estão se separando. E como elas estão se separando, vocês concordam que abre uma falha aqui entre as duas? Abre um espaço, ó, entre as duas placas. O que acontece? Esse magma, quando ele chega na superfície, por exemplo aqui, a temperatura aqui vai ser muito menor, tudo bem? Ó, prestem atenção no GIF aqui. Eu coloquei esses GIFs para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Mas eu achei eles meio lento, tá? Mas, ó, então, ó, as placas se separando aqui, tá? E esse magma tá aí chegando na superfície. Aqui, galerinha, a gente tem uma temperatura muito menor, tá? Então, esse magma, ele se solidifica, tá? Então, você tem um material muito quente, quando ele chega na superfície, por conta de ser uma temperatura muito menor, ele vira rocha, tá? Então, o que vocês têm que saber?
que em áreas de separação de placas tectônicas tem solidificação de rocha, tá? Se aqui, ó, ocorre a destruição, porque aqui essa placa, ó, ela tá voltando pro magma, né? E aqui, ó, super quente. Então, essa placa aqui vai ser destruída, tá? Essa parte aqui da placa, tudo bem? Então, em encontro de placas, você tem destruição de rocha. Aqui, na separação de placas, você tem aqui o magma se solidificando entre as duas placas, e isso faz com que tenha a formação do que a gente chama de cadeias de montanhas oceânicas. Sério, professora, tem montanha no fundo do mar? Tem. Lembra quando eu comentei com vocês lá na outra aula que os pesquisadores começaram a encontrar cordilheiras de montanhas no fundo do mar, quando eles faziam um mapeamento, né, do assoalho oceânico? Foi assim que eles descobriram que existia o manto, tá? Porque eles viram que nessas cordilheiras existia aí algumas regiões que tinham extravasamento de lava, extravasamento aqui de magma. Então, eles descobriram que quando há separação de placas, esse magma se solidifica, formando como se fosse cadeias de montanhas no fundo do mar. Porque, ó, pensem comigo, né? Vai solidificando, solidificando, solidificando até aparecer uma montanha, tá? Então, aqui, ó, um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já repararam em mapas ou até na imagem de satélite a gente consegue enxergar essas cadeias de montanha. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso daqui, ó, é separação de placas tectônicas. É uma cordilheira enorme que a gente tem aqui, ó, entre o Brasil e a África, uma cordilheira no fundo oceânico, tá bom? Então, aí, ó, uma fotinho para vocês verem ele mergulhando aí entre as rochas no fundo do mar, tá bom? Então, o fundo do mar, ele não é plano, ele é cheio de irregularidades, certo? E são chamadas de dorsais meso-oceânicas ou meso-atlânticas, tá? E agora o último limite, que é o limite transformante, que ele não tá nem se chocando, nem se separando, mas ele tá aqui, ó, uma esbarrando na outra. A gente fala que esse movimento é ele é o mais difícil de acontecer, né? Ele tem aqui na região dos Estados Unidos, em Los Angeles, certo? E essa falha é chamada de falha de San Andreas, certo? Aqui, ó, vocês conseguem ver, né, a falha aqui, ó, entre uma placa indo para um lado e outra indo para o outro, certo? Essa é a que menos, né, aparece, porque ela tem em menor quantidade no mundo, tá? E ela faz esse movimento de uma esbarrando na outra, tá bom? Então, ó, como eu comentei com vocês, as placas tectônicas, elas têm velocidades. Na aula anterior, a gente discutiu sobre isso, né? Que Wegener falava que as placas estavam se movimentando. E elas estão se movimentando até hoje, porque o movimento do magma, ele continua, tudo bem? Então, ó, se vocês prestarem atenção nas setinhas aqui, ó, a placa sul-africana, ela anda de 10 a 11 centímetros por ano. Esses números aqui, ó, é em relação ao ano, tá? Então, as setinhas azuis são áreas de choque de placas. As laranjinhas são áreas de separação de placas. E aqui, ó, são áreas transformantes, que é aquele movimento que eu falei para você. Tudo bem? Perceberam como a de transformante, ela é bem mais, menos, né, perceptível aí no mundo, tá? Então, ó, essa placa aqui, por exemplo, ela tá caminhando 5 centímetros por ano, essa aqui 5,6, tá certo? E o que acontece, gente? Esse movimento de placas ocorre sempre e ele tem esse movimento, né, ele pode ocasionar algumas coisas na superfície, né, que a gente fala que é os terremotos, os vulcões, os tsunamis, tá? Todos eles ocorrem por conta da movimentação das placas tectônicas, tá? Que é o que a gente vai falar agora, tudo bem? Então, abalos sísmicos é a mesma coisa que terremotos, tudo bem? O que é terremoto? É aquele, quando a terra treme, né? Então, o que acontece, gente? No momento de choque das placas tectônicas, há liberação de energia. Então, pense aqui comigo, ó. Duas placas, elas estão aqui indo na mesma direção, tá? E a gente já viu que essas placas, elas têm velocidades diferentes. Então, se a gente for, por exemplo, aqui falar da placa do Brasil com a placa de Nazca, tá?
A gente viu que a placa do Brasil, ela é muito mais rápida do que a de Nazca, né? A de Nazca anda 6 centímetros, tá? Então, pensem aqui, ó, placa sul-americana e placa de Nazca, tá? Daí essa placa tá vindo, essa placa tá vindo e bum, se choca, tá certo? No momento que se choca, gente, a gente tem que pensar que a placa tectônica é algo de espessura muito grande. A gente não viu lá no primeiro slide que a primeira camada, que é a crosta terrestre, se vocês se lembrarem, ó, eu vou mostrar lá para vocês, ela tem 70 quilômetros. Então, imagine duas placas de 70 quilômetros. Consegue pensar 70 quilômetros de profundidade, tá? Então, a gente tem que pensar que são duas placas de 70 quilômetros que estão se batendo, se chocando, tá? Isso é um problema? Poxa vida, e como é, tá? Então, pense, na hora que ocorre aqui o choque dessas duas placas, há uma liberação de energia muito grande, que vai se propagando desde onde foi o choque até chegar na superfície, tá? Quando essa liberação de energia chega aqui na superfície, é onde ocorrem os nossos terremotos, onde a Terra treme, tá certo? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, às vezes vocês escutam, né, nos jornais que tem aí na televisão, a escala Richter, né? Ou seja, o quanto aquele terremoto foi forte ou não, tá? Então, ó, quando o abalo, né, ou o terremoto vai de 1, 2 ou 3, geralmente ele nem é sentido. Então, o terremoto foi tão fraquinho que você nem sente ele na superfície, tá? Se for um terremoto de escala 4, objetos e árvores, você consegue ver eles dando uma mexidinha, tá? 5, 6 rachaduras e pequenos estragos, então conforme quanto mais próximo aqui de 10, vai ficando mais forte o terremoto, né? Então, 7, danos graves perto do epicentro. Epicentro, pessoal, isso é uma informação que vocês não precisam saber ainda, mas epicentro é onde é sentido o terremoto aqui na superfície, tá? Porque eles são pontuais, o terremoto não acontece, né? Por exemplo, num país inteiro, ele acontece ali localmente, tá? Então, o epicentro é onde é sentido o terremoto na cidade, no país, tá? 8, 9, grande terremoto destrutivo. Lembra aquele... Não, vocês não vão lembrar que vocês são novinhos, mas teve um terremoto muito forte em 2011 no Japão, que também teve um tsunami. Nós vamos falar dele, tá? Então, foi um terremoto tão forte que teve aí destruição grande no Japão, tá? Então, gente, terremoto é quando choca duas placas tectônicas e o choque é tão forte que existe essa liberação de energia que quando chega na superfície, a Terra treme, tá? Pessoal, aqui, ó, quis mostrar para vocês o que vocês estão visualizando nesse mapa. Aqui a gente tem os países, né? A linha preta é o limite das placas tectônicas, certo? Ó, a placa de Nazca, que é a placa sul-americana aqui, tá? E o que é os pontinhos vermelhos, gente? Os pontinhos vermelhos é onde acontece terremoto no mundo, tudo bem? Né? Então, ó, vocês percebam aqui, ó, qual que é a coincidência? Que os terremotos acontecem aonde? Principalmente na onde é limite de placas tectônicas, tá? Então, por isso que é muito comum a gente não sentir terremotos no Brasil. Por quê? Quando a gente olha o Brasil aqui, ó, a gente vê que... Vamos voltar no outro que dá para enxergar melhor. Aqui. Quando a gente olha aqui, ó, o limite da placa do Brasil, ó, o Brasil, ele tá bem no centro da placa, né? É como se, então, isso daqui fosse uma placa e o Brasil tá aqui, ó, bem no meio da placa, tá? E os terremotos, eles só são sentidos no limite das placas tectônicas. Não sei se dá para vocês entenderem, tá? Então, o Brasil, ele tá bem aqui no centro da placa. Então, a gente fala que aqui é uma região estável, tudo bem? O terremoto, ele não é sentido no centro da placa. O terremoto só é sentido perto das bordas, tá certo? Então, porque esses países, principalmente aqui, ó, Chile, Peru, esses países que estão próximos do limite de placas tectônicas, por isso que é sentido, tá? Professora, mas nunca teve terremoto no Brasil? Teve, mas daí eu não quero entrar no caso porque são coisas muito específicas, tá? E eu quero deixar que vocês vejam isso mais para frente, tá? Para não confundir a cabeça de vocês.
Então, galerinha, percebam que se eu perguntar na prova ou se alguém perguntar para vocês, vocês têm que falar que sempre os terremotos, eles ocorrem próximos do limite de placas tectônicas, que a gente fala que é aonde é instável, né? Tem mais chances do tremor acontecer. Tudo bem? Isso são os terremotos. Professora, e o que é o tsunami? O tsunami, chuchus, é quando ocorre aqui, ó, o choque de placa tectônica, mas você tem aqui o oceano em cima, tá certo? Então, o que acontece? Você tem aqui o choque de duas placas, você tem o oceano aqui em cima, a liberação de energia, ó, é super grande, né? E daí o epicentro, que é onde é sentido na superfície, vai ser no oceano. Então, por isso que você tem aqui ondas tão grandonas, tá? Por isso que é chamado de tsunami, certo? Então, ó, qual que é o problema do tsunami? Quando ele acontece em alto mar, as ondas têm menos de 1 metro e a velocidade delas é de 800 quilômetros por hora. Gente, 800 quilômetros por hora é a velocidade de muitos aviões, né? É muita coisa, certo? Só que qual que é o problema? Conforme elas vão chegando perto do continente, que são as áreas aqui litorâneas, por exemplo, perto da cidade, as ondas elas vão ficando maiores, tá? Por isso que as pessoas assustam, né? Porque vê aquelas ondas de 20 metros, tudo bem? Então, isso aqui é o tsunami. Aconteceu um recentemente no Japão, tá? E, infelizmente, ele teve um número elevado de mortes aí. E lembra que eu falei da escala do terremoto? Ele teve escala de 9 graus. Então, foi muito forte esse terremoto, tá? E o vulcanismo, gente, que também acontece, também acontece por conta da movimentação de placas tectônicas. Aconteceu recentemente, né? Eu coloquei para vocês, em 10 de abril de 2020, esse vulcão aí que chama Anak Krakatoa entrou em erupção, certo? E a gente vai perceber que também, né, que os vulcões, eles ocorrem em áreas de limite de placas tectônicas, tá? Então aqui, ó, o segundo mapa para vocês identificarem, ó, tudo que tá em vermelhinho é o limite das placas tectônicas, certo? E os pontos vermelhos é onde tem os vulcões. Então, de novo, né? Terremoto, tsunami e vulcanismo, né? A concentração de vulcões, também eles acontecem predominantemente, tá? Em áreas de limites de placas tectônicas. Pode acontecer em áreas no centro? Pode, tá? Mas ele é pouco comum. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, essa região aqui, ó, não é limite de placa e tem um pontinho, como se tivesse um vulcão aqui. Então, o que acontece? Às vezes, essa placa africana aqui, ela sofreu uma falha, tá? E por conta da falha, o magma conseguiu subir, formando um vulcão, tá? Vulcão, gente, não precisa ser necessariamente igual a gente vê aqui, né, que tem aqui o cone vulcânico, né, tudo que tem essa critério. Sempre que você tem extravasamento de lava ou de magma, né, que é a mesma coisa, é considerado vulcanismo, tá? Então, provavelmente, essa região aqui, ó, ela tenha extravasamento de lava, mas não tenha, talvez, um vulcão bonitinho igual a gente conhece, tá? Belezinha, gente? Então, ó, essa aula é facinha, tá? Tem que lembrar, de novo, que as placas tectônicas, elas se movimentam por conta das correntes de convecção. Esse movimento pode ser convergente ou choque de placas tectônicas, então quando elas vão na mesma direção, formando aqui cordilheiras, ok? Elas podem se separar, ou seja, uma placa indo para cada lado, tá? Esse magma, quando ele entra em contato com a superfície, ele solidifica, virando rocha, e daí a gente vai ter as cordilheiras no fundo do mar, que são chamadas de meso-oceânicas, tudo bem? E também a gente tem o movimento transformante. E a gente sabe agora também que aonde há limite de placas tectônicas, vai ter presença de terremotos ou abalos sísmicos, que é a mesma coisa, tsunamis, que também é um abalo sísmico, só que é um abalo sísmico que acontece no mar, no oceano. E vulcanismo, tudo bem? Então,
eles vão se concentrar predominantemente em áreas de limites de bordas de placa tectônica, tá? De novo, se perguntarem no Brasil por que a gente não tem terremoto, por que não tem presença de vulcões ativos no Brasil, porque o Brasil está no centro da placa tectônica e não nas bordas, tudo bem? É muito importante isso, gente, porque direto eu vejo em prova, enfim, é porque o Brasil não está na placa tectônica, porque o Brasil não tem placa tectônica. Daí eu fico pensando, se o Brasil não tem, se o Brasil não tá, o Brasil tá onde, né? Tá boiando aonde, nosso paizinho, né? Então, não, o Brasil está sim na placa tectônica, tá? Só que ele tá no centro da placa, tudo bem? E aqueles países que estão mais próximos do limite das bordas é aonde se sente mais terremotos, tsunamis, abalos sísmicos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula ela é facinha, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre essa matéria, porque eu quero que vocês fiquem bem afiados nesse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, amores, pode me mandar mensagem, estou à disposição no WhatsApp. Bons estudos. E é isso. Cuidem-se. Um beijo, até mais.